13, 31 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Amém. Pode sentar. Aqui na verdade são 2 parábolas em uma, mas a principal aqui falando é sobre o grão de mostarda. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, tem bastante assunto aqui, são muitos ensinamentos que Jesus fez através de parábolas, então nós estamos selecionando algumas que são mais relevantes ou que são menos conhecidas. Às vezes as pessoas quase não pregam. Por exemplo, tem uma parábola que fala sobre os meninos na praça. Quem já ouviu falar dessa parábola dos meninos na praça? Só o Samuel, tá vendo? Porque não se prega muito essas parábolas. Então eu vou trazer ensinamentos também que Jesus ensinou e que a gente quase não fala. Por exemplo, tem uma parábola que Jesus falou sobre os servos, falando que tinha um servo que fez o que o seu senhor não gostava e não sabia. Tinha um que fez o que o seu senhor não gostava e sabia. Aí ele diz: qual dos dois vai sofrer mais? Ele disse: aquele que fez o que o seu senhor não sabia, aquele que fez o que o senhor não gostava e não sabia, vai sofrer mais, mas o outro também vai sofrer. Aí ele diz: ao que muito é dado, muito será cobrado. Essa parábola está falando sobre o inferno, e a gente pensa às vezes que está falando alguma coisa sobre cargo na igreja, posição, nada disso, está falando sobre o inferno. Então tem muitas parábolas que Jesus ensinou, muitas coisas interessantes, que acaba a gente passando desapercebido, Aumenta mais um pouquinho para mim aqui, por favor. Eu sou meio surdo mesmo, assim mesmo. Porque só está funcionando, está ótimo, Samuel. Aí, tá bom. Mas essa aqui que Jesus está falando é sobre o grão de mostarda. E aí algumas pessoas que querem desqualificar o que Jesus ensinava, dizem que, na verdade, Jesus errou, porque ele disse que o grão de mostarda é o menor dos grãos. Está aí no versículo de número 32. Qual realmente é a menor de todas as sementes? Aí alguém que quer desqualificar Jesus diz o seguinte: Jesus ensinou uma coisa errada, porque o grão de mostarda não é o menor de todos os grãos. Se você for hoje na internet, dar um Google aí, você pedir ou o ChatGPT e perguntar, que é a inteligência artificial, qual é o menor dos grãos, ele não vai dizer que é o grão de mostarda. Só que o ensinamento que Jesus quer passar não é nada botânico, ou seja, não tem nada a ver com herbologia, com botânica, com planta, com árvore, nada disso. Ele está passando um princípio. Então, o que nós temos que entender é o que ele está dizendo no capítulo 13, o versículo 31. E essa parábola, ela é contada também em Marcos e também em Lucas. Somente João que não fala dela. E ele está dizendo, outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a, ele é parecido com, ele funciona desta maneira também, é isso que ele está querendo dizer. E aí ele usa a expressão, que era uma expressão conhecida naquela época, que dizia o seguinte: o grão de mostarda é pequeno. Tinha um ditado popular na época de Jesus, nos tempos de Jesus, tinha um ditado popular. As pessoas falavam assim: pequeno como um grão de mostarda. As pessoas diziam assim: meu salário é tão pequeno quanto um grão de mostarda. A minha felicidade é tão pequena quanto um grão de mostarda. Era um ditado popular. Era uma forma das pessoas dizerem alguma coisa. Tal coisa é pequeno igual um grão de mostarda.
Hoje a gente fala assim, pequenininho, pequenininho, igual um grãozinho de arroz. As pessoas usavam o grão de mostarda como referência. Então, na verdade, Jesus não está dizendo que o grão de mostarda é o menor. Ele está dizendo uma expressão da época. Ele está repetindo um ditado popular, que dizia, tal coisa é pequeno igualzinho um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele não é o menor. Mas ele é pequeno. Ele é uma referência de pequenez. Só que o que Jesus está falando aqui não é sobre o tamanho do grão. Ele não quer falar sobre o tamanho do grão. Ele repete novamente essa questão do grão de mostarda lá em Mateus 17:20, por favor. Mateus 17:20, quem achar, sinaliza que aí o microfone vai até você. Mateus 17:20, lá, por favor. A irmã Ginuda. Leia aí, por favor, irmã. E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiver desde fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passará daqui para colar, e de há de passar, e nada vos será impossível. Obrigado. Ele está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda. De novo, ele não está falando da pequenez do grão. As pessoas dizem assim, olha, o grão de mostarda é pequenininho. Jesus está falando que se a sua fé for pequena, não, ele está falando de tamanho. Nunca foi sobre tamanho de fé. Porque no versículo de número 19, do mesmo capítulo de Mateus 17, Jesus está falando isso num contexto aonde os discípulos dele em particular estão perguntando a ele por que não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa. Aí Jesus então responde, por causa da vossa pequena fé. Aí ele diz, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí a pessoa diz assim, ué, é contradição. Porque Jesus disse, a fé de vocês é pequena, mas se vocês tiverem uma fé como o grão de mostarda, mas o grão de mostarda não é pequeno? Então Jesus não está dizendo sobre tamanho de fé, ele está falando sobre as propriedades do grão de mostarda, não sobre o tamanho. Se você tiver uma fé como o grão de mostarda, o reino de Deus é como o grão de mostarda. Então o que é o grão de mostarda, pastor? Então, o grão de mostarda, ele tem propriedades nutricionais, medicinais e agrícolas. As propriedades do grão nutricionais, primeiro, o grão de mostarda é rico em vitaminas, gorduras boas, fibras, minerais e proteínas. Jesus está dizendo, a fé de vocês e o reino de Deus, ele é como o grão de mostarda. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele sustenta o crente. O reino de Deus não deixa você desamparado, sem sustento, fraco, caído, desanimado. O reino de Deus sustenta você, ele é alimento para a tua alma. A fé que você deve exercer é uma fé que te mantenha de pé, sustentado pelo reino de Deus. Não é uma fé passageira, não é um alimento fraco, é coisa que vai te dar sustento, é nutricional para a tua alma. Segundo, Jesus diz, o grão de mostarda ele tem propriedades medicinais, ele faz bem para a sua saúde. Ele tem propriedade anti-inflamatória, o grão de mostarda é anti-inflamatório, o grão de mostarda é antioxidante, ele é digestivo, é expectorante, estimulante e antibacteriano. Que é isso, pastor? Tudo isso. Ele também é remédio. Ele é anti-inflamatório porque ele alivia as dores musculares e articulares. Essas dores que a gente tem nas juntas,
O grão de mostarda serve para resolver esse problema. Jesus está dizendo, em outras palavras, se você estiver alimentado a sua fé no reino de Deus, como um grão de mostarda, as dores para você se mexer, elas vão saindo. O que isso quer dizer? Você vai se movimentar dentro do reino. Segundo lugar, ela combate o envelhecimento da célula, antioxidante. Porque no reino de Deus não existe essa de velho, de novo, passado e presente e futuro. Deus não olha para a tua idade, para a minha idade. Ele usa o novo, Ele usa o jovem, Ele usa o velho, Ele usa o ancião, Ele usa quem der lugar para Ele ser usado. O reino de Deus, Ele não deixa você envelhecer. Você não pode ter uma fé velha, no sentido de uma fé ultrapassada, uma fé de passado. Você conhece aqueles irmãos que ficam assim, como Deus operou no passado, hoje não opera mais. Quem disse? Claro que algumas coisas que nós vimos no passado, hoje nós não vemos mais, porque nós mudamos. Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Deus continua o mesmo, Ele continua salvando, Ele continua curando, continua batizando com o Espírito Santo e continua fazendo milagre nos nossos dias. Ele é o mesmo. Quem mudou fomos nós. É que nós não damos mais o tempo devido a Ele, não temos mais a reverência devida a Ele, não temos mais aquele amor devido a Ele, aquela dedicação devida a Ele, mas Ele continua o mesmo. Então não deixe a sua fé envelhecer, não fique vivendo do passado não, irmão. Lá no passado Deus fazia, não. Deus quer continuar fazendo hoje na minha vida, na tua vida. Se você tiver uma fé sadia, você vai receber milagre da parte de Deus. Tem irmãos que vão contar experiência, só conta experiência antiga, passada. Irmão, lá quando eu estava lá em 1970, porque não tem experiência nova para contar. Onde é que está a experiência nova do crente? Dobra o teu joelho e fala, Senhor, me dá uma experiência nova contigo. Eu quero contar testemunhos novos, quero contar coisas novas, quero contar coisas que o Senhor está fazendo hoje na minha vida. Me dá experiência para contar contigo. A tua fé não pode envelhecer, ela tem que ser como grão de mostarda, antioxidante. Passa o tempo que for e você continua com a sua fé renovada, de pé, dizendo, Deus continue fazendo na minha vida. É assim. É assim que funciona. Terceiro lugar, é digestiva. Ela estimula o suco gástrico, melhora a sua digestão. Você conhece aquele ditado que diz assim, se não gostou, come menos, mas come. Conhece aquele ditado? Não gostou, come menos, mas come. Porque tem coisa que é difícil de engolir, irmão. Mas a fé verdadeira, como o grão de mostarda, ela ajuda você a digerir certas coisas. Você conhece aquela pessoa que diz assim, eu não levo almoço para janta, que tem de resolver, resolva agora. Esse crente ainda não conheceu o grão de mostarda. Você tem que comer um pouquinho mais do grão de mostarda espiritual. Porque tem horas que você tem que engolir um pouquinho algumas coisas. Tem hora que você tem que fazer vista grossa para alguma coisa. Tem hora que você tem que, pelo reino de Deus, por amor ao reino de Deus. Porque se você for se importar com tudo que acontece, você não vive. Então o grão de mostarda ele serve para ajudar você a engolir. Então vai digerindo aí, porque Deus vai te dar graça. Mas ele também é expectorante, ele auxilia no tratamento de gripe, tosse e congestão. Porque ao mesmo tempo que ele ajuda você a digerir, ele também ajuda você a colocar para fora o que não presta. Tira do teu coração toda mágoa, toda coisa ruim, toda seta maligna, toda palavra que te der o contrário. Tira dentro de você, seja um expectorante. Precisa limpar o teu coração, irmão. Você precisa limpar o que está dentro de você. Joga para fora, joga em oração. O Senhor está aqui, ó.
aconteceu isso, joga para fora. Não guarda dentro de você aquilo que não presta. A tua alma não pode ser depósito de lixo espiritual. Joga para fora. Senhor, está aqui diante de ti e eu não vou carregar isso comigo. Quantas pessoas, qualquer coisa que dá, eu já ensinei aqui na igreja, vou ensinar, né? De novo, coração peludo. Coração peludo. O que é isso, pastor? Coração peludo. Você conhece aquele velcro de mochila, assim? Quando encosta assim, ele agarra, aí você soltar, tem que assim. Tem gente que tem um coração peludo. Qualquer coisa que passa, ele agarra, leva para o coração. Você não pode ter coração peludo, não. Limpa o teu coração nessa noite, deixa sair para fora toda coisa ruim, que o grão de mostarda está sendo ministrado na tua vida aqui nessa noite. Ele também é estimulante e antibacteriano. Aumenta a circulação, alivia o metabolismo e ajuda a inibir o crescimento de bactérias. O grão de mostarda ajuda você a repelir coisa que não presta. Conhece Neemias? Neemias, ele tinha uma função. A função dele era ser copeiro do rei. Toda comida e bebida que passava para o rei, ele tinha que primeiro experimentar. Então ele lá experimentava, aí alguém dizia assim: morreu? Neemias morreu? Está babando aí, está caindo aí, o que aconteceu com ele? Está bem? Está bem. Então se ele está bem, pode dar para o rei. Isso significa que o veneno parava nele. Estão entendendo? O veneno parava nele. Não leva adiante aquilo que você está recebendo como veneno. As pessoas ficam assim: me disseram, me contaram, fiquei sabendo. Anula essas palavras da sua vida. Tudo que for ruim você não leva adiante. Sabe por quê? Você é Neemias. O veneno, se vir, ele para em você e você não leva adiante. Diz assim: eu não vou deixar esse veneno chegar no conjunto. Não vou deixar esse veneno chegar no pastor. Não vou deixar esse veneno chegar no irmão. Não vou deixar esse veneno chegar no porteiro. Não vou deixar esse veneno chegar no músico. Não vou deixar esse veneno chegar no líder. Por quê? Eu sou Neemias. O veneno vem, mas ele para em mim. Porque eu tenho na minha vida o grão de mostarda que vai bloquear todo o veneno, toda coisa ruim que queira entrar na minha vida. Eu sou Neemias. Veneno para em mim. Eu não levo adiante conversa que eu não sei. Às vezes você conta, você leva adiante uma coisa que você não sabe. Você está comprando um peixe podre e vendendo o peixe podre de alguém, sem saber. Quantas vezes a gente às vezes julga uma pessoa pelo que ouvimos falar. Tem pessoa que você não conhece. Você já tomou um café com essa pessoa para saber como é que ela é? Às vezes alguém chega para você e fala mal da pessoa para você, fala mal de um irmão, de uma irmã, de um obreiro, de alguém, de qualquer pessoa, e você compra aquela história como se fosse verdade, sem saber. Não deixa o veneno entrar em você não, irmão. Seja blindado pelo Espírito de Deus. O grão de mostarda faça efeito na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas ele também tem propriedades agrícolas. E aí aqui é o que Jesus quer dizer aqui em Mateus 13, que é o texto que nós lemos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no seu campo. Ou seja, Jesus quer enfatizar as propriedades agrícolas. O homem pegou o grão e semeou no seu campo. E o que aconteceu com esse grão que ele semeou no seu campo? O texto diz: o qual realmente é uma semente pequena, menor da semente, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore. Aí aqui existe uma diferença entre planta e árvore. Por quê, pastor? Porque uma planta, uma hortaliça, por exemplo, você vai plantar um alface. Alface é uma hortaliça, certo? Sim ou não? Você plantou alface, ele vai brotar rapidamente
O alface vai brotar muito mais rápido do que, por exemplo, um pé de maçã. Muito mais rápido. Você plantou um alface ali, eu não sei quanto tempo que demora. Mas rapidinho ele... Se estiver na época, então melhor ainda. E você vai colher ele. Uma hortaliça, uma planta, está falando da rapidez do crescimento. Ele cresce rápido. Então o alface cresce rapidinho. Só que Jesus diz assim, olha, crescendo é a maior de todas as plantas e se faz uma árvore. Aí a gente tem que parar e pensar, mas espera aí, ele está dizendo que é uma hortaliça e depois diz que virou árvore. Então é uma hortaliça ou é uma árvore? De novo, é uma parábola, é uma história. Então não necessariamente ela tem a ver com propriedade daquilo que é real. Ele só está dando um exemplo, uma comparação. Ele disse assim, o reino dos céus ele cresce igual uma hortaliça, cresce rapidinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma sustentação de árvore, porque a hortaliça você vem, colhe, leva para casa, acabou, não tem mais, você tem que plantar novamente. O reino de Deus não, ele cresce rápido, igual a hortaliça, mas ele não vai morrer igual a hortaliça, ele não vai durar pouco igual a hortaliça, ele vai permanecer como uma árvore frondosa, que vai dar muitos galhos, muitas flores, muitas folhas, muitos frutos, de tal modo que a parábola continua, Jesus diz, as aves do céu passam e acham ninho, e fazem ninho nela, e se abrigam nela. Ô irmãos, não importa se é hortaliça ou se é árvore, importa é que Jesus está dizendo, cresce rápido o reino. Aonde o reino chega, aonde o reino de Deus chega, as trevas vão embora. Aonde o reino de Deus chega, há sustentação. Aonde o reino de Deus chega, a paz. Aonde o reino de Deus chega, a alegria. Aonde o reino de Deus chega, a presença e a plenitude da graça. Aonde o reino de Deus chega, a cura. Aonde o reino de Deus chega, a milagre. Aonde o reino de Deus chega, a paz está reinando naquele lugar. Então ele cresce rápido, ele vai rápido, mas ele não só vai rápido e morre, não, ele se mantém forte. Jesus está dizendo, de tal modo que as aves do céu, o que são essas aves do céu? Somos nós. Essas aves do céu somos nós, que estávamos voando sem direção, estávamos voando sem abrigo, estávamos voando sem direção, estávamos voando pelos céus da vida, mas nós achamos uma árvore chamada Jesus, achamos uma árvore chamada Reino de Deus. Nesta árvore colocamos o nosso ninho, estamos dizendo, aqui eu estou protegido, aqui eu estou guardado, aqui eu estou alimentado, aqui eu estou seguro, aqui eu estou debaixo da graça de Deus, aqui eu estou dentro do reino. E todas as propriedades do grão de mostarda estão dentro da minha vida, ou seja, eu estou no reino, então no reino eu estou sendo muito bem alimentado pelo céu. Quantos estão com a sua alma nesta noite sendo alimentada pelo céu aqui neste lugar? Além disso, você está com as propriedades medicinais. Espiritualmente a sua alma está sarada de toda enfermidade espiritual. Existe crente que eles estão doentes espiritualmente, porque estão sendo pouco alimentados por esse grão de mostarda que é o reino de Deus. Mas nós estamos sendo aliviados das dores espirituais, das enfermidades espirituais, da velhice da nossa fé. A sua fé está sendo renovada dia após dia, dia após dia. O justo é como a aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Você sabe que o renovo de Deus veio sobre a sua vida, porque você está dizendo assim, agora eu tenho força para continuar mais, eu quero mais. Eu não estou satisfeito com pouco. Eu nunca quero pouco.
E teve uma pessoa que falou para mim assim: você não cansa não? Não vou dizer quem é não, tá? Se você não cansa não, é culto em cima de culto, oração em cima de oração. Terminamos uma festa aqui tão abençoada esse final de semana. E ontem, pastor, ontem eu estava lá na oração 11 horas da noite. Tinha alguns jovens aqui, todos que estão aqui estavam lá também. 11 horas da noite, orando para quê? Pedindo mais. Por quê? Porque eu não estou satisfeito. Eu quero mais da presença de Deus na minha vida. Tem gente que se satisfaz, ele vem e fala um pouquinho de língua estranha, dá um pulinho e pronto, eu estou cheio, estou satisfeito. Eu estou satisfeito não, eu quero mais. Eu quero mais virtude, eu quero mais poder, eu quero mais graça. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. O meu ninho, ele está bem acomodado dentro dessa árvore chamada Reino de Deus. Sabe o que é fazer ninho numa árvore? Nenhum passarinho faz o ninho numa árvore que é fraca, numa árvore que tem galho podre, numa árvore que está caindo, numa árvore que está ameaçada. Nenhum passarinho faz sua casa numa árvore dela. Ele primeiro vai ver se a árvore tem condições de suportar o ninho. E nessa árvore aqui tem bastante condição de você fazer o seu ninho, meu irmão. Aleluia! Porque ele vai te sustentar e tem te sustentado. Pastor, não sei, pastor, estou um pouco ansioso, estou aflito, estou amargurado, estou expectante por alguma coisa. Fica tranquilo, meu irmão, seu ninho está bem abrigado dentro desta árvore e aqui tem sustentação para você, você não vai cair dela não. Quem te sustenta não dorme, quem te sustenta te mantém de pé, você está seguro. O passarinho, para fazer o seu ninho na árvore, ele primeiro avalia se as outras aves que são concorrentes, que são ruins, vão conseguir derrubar o seu ninho. Quer dizer isso, pastor? Quer dizer que nós somos esses passarinhos frágeis que faz o seu ninho na árvore, mas tem os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma que fica tentando derrubar o nosso ninho. Mas nessa árvore tem folha, tem proteção para você. Ele vai te procurar, mas não vai te achar. Vai procurar o teu ninho, vai dizer: cadê o ninho daquele crente? Está escondido debaixo da folha do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa a sombra do Onipotente, porque você está guardado. Só que Jesus continua a parábola. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante também ao fermento de uma mulher. Um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aí alguém pode dizer, ou não compreender, que o que Jesus está falando aqui sobre o fermento, porque em algumas vezes ele usa o fermento como uma coisa negativa. Aí diz assim: poxa, mas ele está dizendo que o reino do céu é como um fermento, não é uma farinha. Mas o fermento, ele diz, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Em outros textos ele usa o fermento como algo negativo, mas aqui ele está usando como algo positivo, não como algo negativo. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e coloca dentro de 3 medidas de farinha. Você quer ver que o fermento não é... Nem sempre o fermento é algo negativo. Por exemplo, Levítico 2:11, por favor. Levítico 2, verso 11. Pode ler. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Essas são as ofertas sem fermento, mas também tem a oferta com fermento. Levítico 7:13. Pode ler. Com os bolos oferecerá pão levedado, com sua oferta. Pão
Pão levedado, quer dizer, o pão que foi fermentado. Continua. Com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. Lá no capítulo 23, versículo 17, Levítico também está falando sobre o pão que passou pelo fermento. Pode ler. 23, 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha, serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Muito bem, obrigado. É isso mesmo. Ou seja, existe a oferta sem fermento e a oferta com fermento. Então nem sempre o fermento é uma coisa ruim. Assim como Jesus é o leão da tribo de Judá, e na Bíblia também tem uma comparação do leão, dizendo que o inimigo das nossas almas é como o leão, que fica bramando como o leão. Então quer dizer, nem sempre uma figura quer dizer só uma coisa. Depende do contexto. Então nesse caso, o fermento, ele está falando de algo bom. Porque como era feita a fermentação do pão nessa época? Fermentação do pão nessa época era feita assim: a mulher pegava um pedaço de massa que foi fermentado, introduzia na massa nova e misturava. Você sabe que o fermento natural você consegue conservar ele, séculos. Tem gente que faz fermento em casa, né? Hoje em dia tem aquele saquinho de fermento que a gente compra biológico, mas tem gente que tem o fermento em casa natural. Você pega um pouquinho, joga na outra massa, fermenta, ela cresce, você guarda um pedaço, fica ali o fermento. Você pode usar de novo depois. E você vai fazendo, por anos, por décadas, séculos até. Então o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola, se nós formos traduzir o peso, a medida da farinha que está sendo colocada aqui, ele está falando de uma farinha de pão para mais de 100 pessoas. É uma quantidade grande de medida que está aqui. 3 medidas de farinha é uma quantidade muito grande de massa. Isso está falando de um crescimento, de uma transformação. Porque um pouquinho só de fermento faz toda uma massa ficar levedada. Eu gosto de fazer pão. Eu faço pão caseiro. Que dia desse eu vou fazer um pão, vou trazer aqui no curso de ensino. Bom, né? Gostaram, né? Tem que ser bastante pão, né? Tem que ser uns 2 ou 3, né, Isabel? Aí você pega 10 gramas de fermento, daquele biológico, você consegue fazer crescer 2 quilos de farinha, de massa, até mais. 10 gramas de fermento, um pouquinho só. Não precisa de muito fermento para crescer a massa, é um pouquinho só. O que isso quer dizer? Está dando cerca de 27 quilogramas. 27 quilos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele pouquinho de fermento que você coloca dentro de uma massa, ela vai fazer uma expansão, uma transformação. Irmãos, o reino de Deus, ele também é como um fermento que uma mulher pega para poder fermentar. Pão para 100 pessoas, 27 quilos de pão. É pão que não acaba mais. 27 quilos de pão. A ação dele é invisível, mas os efeitos são transformadores. Jesus está dizendo, você não vê a ação do reino, ela é invisível. Eu vou abrir um parênteses aqui, é um culto de doutrina. Eu vou ensinar algo para a igreja. Toda vez que você fizer uma oferta, toda vez que você fizer um sacrifício, toda vez que você fizer uma doação, toda vez que você investir no reino, toda vez que você fizer qualquer coisa pelo reino, não faça questão do seu nome ser citado. Não faça.
Não faça. Ah, pastor, mas uma vez eu cheguei numa igreja e tinha uma irmã lá, e ela falou assim: ah, tá vendo esses armários de cozinha que tá aqui? Aí disse: estou vendo, mano. Ela disse: fui eu que doei. Eu olhei para ela e falei: parabéns, que é um prêmio. Isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui fui eu que não sei o quê. Isso aqui fui eu. A ação do reino é invisível. Eu fui lá e ajudei o fulano. Deus me revelou tal coisa, eu fiz tal coisa. Olha, eu fui lá e orei e aconteceu tal coisa. Eu falei: não, a ação do reino ela é invisível. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor venha crescer na minha vida. Aleluia! É verdade, glória a Deus. A visão do reino não busca promoção pessoal em nada. Se o meu nome estiver, glória a Deus. Se o meu nome não estiver, glória a Deus. Porque quem está fazendo é o reino de Deus, não sou eu. Se Jesus não tivesse me salvado, nem aqui eu estaria fazendo alguma coisa. Então a glória é dele, porque tudo que eu fiz, eu só fiz porque ele entrou na minha vida e fez uma transformação invisível. Invisível. É bom nós agradecermos quem nos ajuda? É bom. É ótimo. Mas se o agradecimento não vier, ninguém citar seu nome, está tudo bem. Deus sabe. Deus anotou tudo lá no caderninho. Eu digo que tem um caderninho lá no céu, está anotado. O dia que você veio com dor, o dia que você veio doente, o dia que você veio cansado, está lá. Aquilo que você fez que foi além da sua força, está lá. O sacrifício que você fez, está tudo lá. Só que tem um porém: a glória sempre vai ser de Deus. Está tudo anotado, mas está anotado para que o nome do Senhor seja glorificado, não porque o nosso nome seja glorificado. Esquece isso. O galardão no céu, irmãos, ele não vai glorificar a nós, não. Você sabe que quando a gente chegar no céu, nós vamos receber recompensa de tudo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos. Mas ninguém será recompensado para quando chegar lá no céu, as pessoas ficam dizendo: nossa, que coroa bonita, que galardão bonito que o irmão Evandro tem, olha que coisa boa que ele fez, olha que galardão bonito que a Amanda tem, nossa, que coisa que ela fez para o reino, parabéns para ela, palmas para ela. Não vai ser isso não. Se tem alguém pensando que vai chegar no céu para ser elogiado, está muito enganado. Vai quebrar a cara quando chegar. Por quê? Porque quando nós chegarmos no céu, as pessoas vão olhar o que nós fizemos e vão dizer assim: nossa, o irmão Evandro, mesmo sendo pecador, conseguiu fazer isso aí. Jesus fez uma obra muito grande na vida dele. Nossa, a irmã Amanda conseguiu fazer isso, mesmo sendo pecador. Jesus fez uma obra muito grande na vida dela. Glória a Jesus. Nossa, o pastor André fez tudo isso aí. Tudo isso que ele fez. Olha que coroa bonita. Glória seja dada ao nome de Jesus, que salvou ele e fez ele conseguir fazer alguma coisa boa, mesmo ele sendo ruim do jeito que ele era. Ele conseguiu fazer coisa boa. O galardão é para glorificar o nome de Jesus pela salvação que ele fez na nossa vida. Porque tudo de bom que você faz, tudo de bom que eu faço, nós só fazemos porque Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Então a glória sempre é dele. Essa negócio de pedrinha na coroa, ganhou mais uma pedrinha na coroa, amém, ganhou uma pedrinha na coroa, mas as pessoas vão chegar lá, vão olhar as pedrinhas na coroa e não vão parabenizar a gente pelas pedrinhas na coroa, não. Vão dizer assim: Jesus, ó, tá de parabéns, que o Senhor conseguiu fazer essa coisa ruim produzir alguma coisa boa. É isso que é o galardão, a glória de Deus. Porque nós somos ruins, irmão, não podemos esquecer quem nós somos. Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem chamou a gente de mal? Jesus.
Ele disse: vocês são maus. Nós somos maus, essencialmente maus. A gente só faz alguma coisa boa. Tem alguém que disse uma frase, eu não estou lembrando quem foi agora. Ele disse assim: olha, tudo que você vê de bom em mim é Jesus, e tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Pronto. Você viu alguma coisa boa saindo daqui, você pode ter certeza que é Jesus na minha vida. Você viu alguma coisa ruim saindo daqui, você pode ter certeza que é 100% o pastor André. Porque eu só faço alguma coisa boa porque ele operou a salvação na minha vida primeiro. Esse é o conceito. O reino de Deus, a ação dele é invisível. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando a nosso favor aqui esta noite. Você não está vendo, mas há algo acontecendo no mundo espiritual aqui essa noite. Aquilo que você estava esperando, aquela causa que você estava esperando resolver, aquela situação que estava esperando, você veio aqui hoje, aí você vem aqui hoje cansado. Eu vou no culto, não vou perder o culto não. Ou então com dor, doente, não, mas não vou perder o culto não, vou vir. Você chega aqui, você não está vendo, mas no mundo espiritual, através dessa palavra, está saindo vida para você, está saindo vigor para você, está saindo cura para você, está saindo milagre para você, está saindo avivamento para a sua vida, está saindo livramento para a tua casa, está saindo bênção para você, e Deus está pelejando ao seu favor. No mundo espiritual é invisível, mas está acontecendo, é igual fermento. Eu quando vou fazer uma massa, eu fico olhando. Coloca o fermento ali, coloca um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar, porque o sal mata o fermento, não pode. Ó, bizu, estou dando a dica. Botou lá. E por que o pão que o pastor faz cresce? É o segredo, irmão. É o açúcar. O sal só bota depois. Bota o açúcar ali, aí fica olhando assim. Irmão, você tem que ver. O negócio daqui a pouco desfaz assim. Daqui a pouco quando você vê, está fazendo assim, ó, explodindo assim, está fazendo uma esponja, está borbulhando. Aí tu olha assim, de onde que... Se você descuidar, olhar para o lado, quando você olhar para o outro, o negócio vai ficar assim. Por que acontece isso? Porque é invisível. Você não vê, mas é perceptível. Você percebe. Pastor, explica melhor isso aqui. Você não está vendo. Você não está vendo, mas os efeitos estão acontecendo. Você não está vendo, mas você pode perceber o efeito disso na sua vida. Olha para trás, vê o que ficou para trás. Eu sei que às vezes, eu sei que a Bíblia diz assim, não olhe para trás, né? Faça igual a mulher de lá, não olhe para trás. Mas algumas vezes nós temos que fazer uma retrospectiva. Sabe quando chega no final do ano? Aí tem aqueles programas, na última semana do ano tem aqueles programas, retrospectiva 2025. Faz uma retrospectiva, olha para trás. De vez em quando é bom a gente olhar um pouquinho para trás, dá uma olhadinha para trás assim na sua vida, faz uma retrospectiva. Quanta coisa Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já fez na sua vida? O salmista escreveu um salmo muito lindo. Eu não estou me recordando agora se é o 134. Na minha mente não vai falhar. Mas ele diz assim: ora diga Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. É o 124. Obrigado, os universitários aí nos ajudaram. Vamos lá no Salmo 124. Isso que é bom ter teólogo no culto de ensino. Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma.
Aí ele diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para trás e vê quantas coisas Deus já fez na sua vida. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga, igreja, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo, mas o Senhor nos deu livramento. Nós escapamos como um passarinho escapa do laço dos passarinheiros. O laço quebrou, e nós escapamos. Quantos escapes Deus já nos deu ao longo da nossa trajetória? Olha só para esse ano, só esse ano, nós já estamos no meio do ano. Olha para trás, olha quanta coisa boa já aconteceu. Isso é sinal de que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Você não está vendo, mas você já vai percebendo a ação do reino aí na tua vida. É como fermento, você não vê, mas Deus está trabalhando, e as coisas vão mudando. Aleluia. As coisas vão mudando. Como você evoluiu espiritualmente, como eu evoluí, como nós mudamos como ser humano, como pessoa. Você não está vendo. É igual a criança. Esses dias passados, minha sobrinha passou lá em casa. Ela mora lá em cima, mas irmãos, olha, eu vou dizer aos irmãos, a minha casa, eu vou só para visitar a minha casa, porque eu passo mais tempo trabalhando do que em casa. Mas eu fui olhar, a meninazinha passou e disse: nossa, como que ela está grande. Eu fiquei umas 2 semanas sem ver a minha sobrinha. Aí ela passou, desceu assim, estava indo para a escola, disse: nossa, como ela está grande, como cresceu, como está mocinha. Pergunta ao Evandro se ele consegue perceber o crescimento do Benjamin. Consegue ver todo dia. Todo dia você está vendo. Você não... Quando você fica uma semana sem ver, que você vai ver, nossa, como que cresceu. Assim é o efeito do reino de Deus. Às vezes você não está percebendo porque você está todo dia. Mas se você se afastar um pouquinho e ver de fora, você vai ver quanta coisa boa Deus já fez a nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida espiritual. Quanta coisa boa. É isso aí. Olha para trás e vê quanta coisa boa Deus já fez. Isso é sinal de que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Então ele diz: quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Qualquer dia desse nós vamos fazer um culto aqui, que nós vamos, cada um dos irmãos vão segurar um cartaz. Eu vi na internet isso, achei muito legal. Vai segurar um cartaz assim, aí você vai escrever um milagre que Deus fez na sua vida. Aí alguém vai te dar um microfone, você vai passar e vai dizer assim: Deus fez tal coisa na minha vida, estou aqui. Aí outro vem: Deus fez tal coisa. De vez em quando é bom a gente lembrar o que Deus fez. Lembra dos milagres que Deus já fez, dos livramentos que Deus já fez. Deus, aleluia. Ele está cuidando de nós e vai continuar cuidando de nós. Você sabia que não era para eu estar aqui? A minha mãe, quando fez, se não me engano, foi 6 meses de gestação, assim ela conta, tomou um tombo na varanda, que ela não podia varrer a casa com uma vassoura. O médico falou: se você varrer a casa com uma vassoura, seu filho você vai perder o neném. 5 para 6 meses. Minha mãe ficou de repouso com a perna para cima, porque se ela arriasse a perna, me perdia. Eu não era para estar aqui, mas Jesus me guardou no ventre da minha mãe. Você não era para estar aqui não. A Covid bateu na tua porta e você passou por ela e você está de pé. É livramento de Deus na tua vida. Quantas bênçãos de Deus, quantas coisas Deus já fez.
Quantas pessoas morreram afogadas no ar e você está aqui, passou e venceu, porque o nome do Senhor foi contigo. Você está debaixo dessa bênção do reino, do fermento, do grão de mostarda. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.